Graças a Deus, Deus abençoe sua vida. Super programação aí, né? Começando aí com o nosso amigo Pastor Paulo Marcelino. Graças a Deus. Pastor Paulo Marcelino, Pai do Senhor, bom dia. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de estar dando um bom dia para os nossos amados e queridos irmãos que estão sempre aí conosco nessas programações, né? Para a glória de Deus. Desde já eu quero estar agradecendo aqui a mais uma oportunidade na Rádio Fala Brasil, Exército de Oração, né? Desde já eu gostaria de estar mandando aí um abraço para os nossos amigos aí, apresentadores, né? Muitas vezes a gente não tem como nos encontrarmos, mas estamos aí nessa luta. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Nosso amado Pastor Carlos, nosso amado Diácono Vander e os demais, né? Bispo Leonardo, todos os nossos amigos aí, para a glória de Deus. Como de costume, nós vamos começar, como sempre nós costumamos fazer, começarmos com uma oração para que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Você já me conhece, Pastor Paulo Marcelino, da Igreja Templo de Adorar, né? Nós já sabemos aonde que é o endereço. Mais tarde, daqui a pouco eu vou estar passando o endereço, os dias de culto, o endereço para cada um de vocês, para que Deus possa estar abençoando a sua vida em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nessa manhã, meu Pai, eu venho te pedir, Pai, que o Senhor possa tomar a vida de cada um de nós, meu Pai, venha tomar nossas vidas, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa estar cada dia mais abençoando essa rádio, Senhor, abençoando a vida daqueles que vão nos ouvir, que vão estar, meu Pai, agora nesse momento, nos ouvindo, meu Pai, nos vendo, meu Deus, através do TikTok, através do Facebook, ó Deus, e através da Rádio Exército de Oração. Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor possa entrar na casa, no lar, que o Senhor possa entrar nas nossas vidas, Senhor, toma a nossa vida nas tuas mãos, perdoa nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas falhas, os nossos erros, Senhor. Toma a nossa vida, Senhor, e que o teu nome possa ser glorificado em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, eu quero aqui estar recapitulando com cada um de vocês. Nós viemos numa sequência bíblica, né, de Gênesis, e nós estamos agora chegando no livro de Números. Nós sabemos que essa programação Templo de Adorar da Igreja Evangélica Pentecostal Templo de Adorar, nós estamos falando sobre o título de um livro que eu escrevi, Atitudes Erradas e Suas Consequências. E nós viemos falando, ao percorrer das programações, que já são, vamos chegar em 11 programações hoje, nós viemos falando sobre vários títulos, né? Atitudes erradas que tomaram e as suas consequências. Você veja que nós começamos aqui com Lúcifer e seus anjos no céu, Adão e Eva, com os seus erros lá quando comeram a fruta, Noé e Cã, a atitude errada do filho de Noé, né? E de Noé ter amaldiçoado seu neto. Falamos sobre Abraão e Ló, né? A atitude de Abraão ter levado Ló e ter acontecido tudo o que aconteceu. Falamos de Sara e Agar, né? O problema que Abraão teve com Agar e Sara. Falamos de Jacó e sua mãe, né? Do erro de ter enganado Isaac. Falamos de Arão e o povo, quando fizeram ali o bezerro de ouro. Depois você pode ver na programação, procurar. Na programação Rádio Fala Brasil. Falamos sobre Moisés e o egípcio. Louvado seja o nome do Senhor. Falamos sobre, inclusive foi a programação, falamos sobre Acã e a capa babilônica, que foi uma programação muito boa. Falamos também de Corá, Datã e Abirão, que foi o tema da semana passada. Falamos também sobre Sansão e Dalila e Corá, Datã e Abirã, que foi da semana passada. E nós batemos muito sobre questões de liderança, né? Sobre liderança eclesiástica, liderança no geral. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre Miriam e Arão, sobre a sedição de Miriam e Arão, a atitude que eles tomam errada e que tem consequências seríssimas para a vida deles, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, que você possa estar nos acompanhando no livro de Números, capítulo 12, para a glória de Deus, que Deus possa estar abençoando a tua vida, né? Para você poder estar aprendendo mais e mais conosco. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Números capítulo 12, versículo 1, diz assim, subtítulo é A Sedição de Miriam e Arão, que diz assim: e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, que tomara porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Ou melhor,
E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara. Ponto e vírgula. Porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu, e era o varão Moisés muito, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Você veja que nós falamos muito sobre Moisés na semana passada, e falamos muito sobre Acã, né? Ou melhor, Datã, Corá e Abirão. Falamos sobre a atitude deles de ter se levantado contra o homem de Deus. E você vai ver que no livro de Números não é diferente. Você veja que Miriam e Arão, eles têm a mesma atitude de se levantar contra o seu irmão. Mas é interessante que a Bíblia, ela vai nos dizer que quando Moisés toma essa mulher cuxita, essa mulher não agrada a Arão e a Miriam. Mas só que a Bíblia, ela nos dá algo tão lindo, tão maravilhoso, que diz que Moisés era o homem mais manso que tinha na terra. Eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre mansidão. Sobre mansidão. Você imagina se Moisés não fosse um homem manso e um homem de paz, o que poderia acontecer com os seus dois irmãos? Você veja que a Bíblia vai dizer que Moisés era o homem mais manso sobre a face da terra. Eu quero te fazer uma pergunta: será que você, quando acontece algo contra a sua vida, ou contra alguém que você ama, será que diante dessa situação você ainda consegue manter a sua calma, manter a sua tranquilidade? Porque você veja que Moisés, o povo já tinha ido contra ele, muitas pessoas já tinham se levantado, inclusive Datã, Abirão e Corá, e agora quem se levanta contra ele é o seu próprio irmão, essa própria irmã, por causa de uma atitude que ele tomou de ter tomado essa mulher cuxita. Você veja que se Moisés não fosse um homem manso, Moisés poderia ter feito a mesma coisa com eles. Moisés poderia fazer a mesma coisa que aconteceu com Corá, Abirão e Datã. Então você veja que, olha só, no versículo, a Bíblia vai dizer que Deus, ele viu o que eles estavam falando. E aí no versículo 4 diz assim: e logo o Senhor disse a Moisés, não foi ontem, não foi amanhã, não foi uma semana depois, a Bíblia vai dizer que logo o Senhor falou para Moisés. Só que Moisés, as atitudes que Moisés toma, talvez pela mansidão dele, por ele ter um domínio próprio, como nós dizemos lá em livro de Gálatas, que é necessário que a pessoa que tem o Espírito Santo seja mansa, tenha domínio próprio, seja temperante. Nós vemos que, louvado seja o nome do Senhor, que, olha só o que acontece, versículo 4: e logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles saíram ambos. Você veja que quando eles se levantam contra o servo do Senhor, por Arão, seu sacerdote, que era o braço direito de Moisés, e Miriam, por sua vez, era aquela mulher do qual dava o apoio, era uma líder. Eu posso dizer até aqui, posso até ser aqui, eu posso até dizer que Miriam, ela era uma mulher que ela liderava as mulheres. Você veja que a Bíblia vai dizer que Miriam, quando ela vai tocando o tamborim, as mulheres iam atrás delas. Quando Moisés ele passa no Mar Vermelho, juntamente com o povo, a Bíblia vai dizer que Miriam, ela passa no meio do povo, tocando os tamborim. Então o que eu entendo disso? Eu entendo que quando Miriam, ela leva aquelas mulheres, ela era uma líder, ela tinha uma influência sobre aquelas mulheres, ela tinha uma influência sobre aquelas mulheres do povo de Deus ali. Então você veja que Moisés, ele estava com o braço direito dele e com o braço esquerdo. Podemos dizer assim que Arão era o braço direito e Miriam seria o braço esquerdo dele. Então Deus, ele desce na nuvem e ele começa a falar
com Miriam e com Arão. Vamos continuar aqui. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, presta atenção. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Deus está falando, eu, o Senhor, em visão, a ele me falarei, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Então Deus aqui está querendo dizer, olha só, se houver profeta no meio de vocês, eu vou fazer me conhecer a ele por sonhos em visões. Presta atenção. A diferença de Moisés, porque Moisés não era um profeta somente. Moisés, ele era um grande profeta. Olha só o que diz. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Então você veja que Moisés, ele tinha características únicas, ou talvez características que poucas pessoas têm. Moisés, ele era um homem manso. Moisés era um homem de paz. E não só isso, ele era fiel em toda a sua casa. Ou seja, Moisés, ele era fiel em tudo que tinha dentro da casa dele. Você veja que você que é homem de Deus, você que é um líder, você que apacenta ovelhas, você que tem um chamado como líder, não se preocupe com aquilo que irão falar de você, que vão falar da tua pessoa ou do seu caráter, daquilo que falam de você. Eu vou te falar por quê? Porque eu já falei isso várias vezes, até mesmo quando eu estou pregando. Deus, ele sabe quem você é. Deus, ele sabe que tipo de pessoa você é. O importante é o que você é para Deus. O que as pessoas vão dizer de você, aí é com elas e Deus. Principalmente aqueles que se levantam contra a obra que Deus tem na tua vida. Então você veja que Deus, ele tinha algo diferente com Moisés. E Deus, ele quer ter algo diferente com cada um de nós. Comigo, contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele quer ter algo diferente com cada um de nós. Então Deus, ele fala assim, ó, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Deus está falando, olha só, Miriam e Arão, presta bem atenção. Eu vou ensinar algo para vocês. Eu vou falar algo para vocês aqui agora. Se tiver algum profeta, eu vou fazer conhecer em sonhos e visões. Mas com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a sua casa, ele está querendo dizer fiel em tudo. Não é assim. Aí Deus, ele continua. Versículo 8. Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Irmãos, Deus, ele sempre faz isso na vida de cada um. Você lembra da programação passada, quando eu falei sobre Datã, Abirão e Corá? Que Deus, ele faz abrir o chão, o chão abre, louvado seja o nome do Senhor. A terra abre, e o que acontece? A terra abre e aqueles homens são tragados pela terra. Então você veja que Deus, ele falava com Moisés em algo especial. Deus falava boca a boca com Moisés, e não por figura. Moisés via a semelhança de Deus. Moisés via o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu entendo com isso aqui que toda vez que alguém se levanta contra o homem de Deus, que tem comunhão, que é fiel em toda a sua casa, eu vejo que está se levantando contra o próprio Deus. Só que Deus, ele aqui, ele fala com Arão e com Miriam, ele chama eles para dizer assim, olha só, eu falo boca a boca com Moisés e não com vocês. O que eu falo com Moisés, ele passa para Arão, e Arão passa para você, Miriam. E eu te falava, Deus estava querendo dizer, eu tenho algo diferente com Moisés. E talvez Deus, ele tem algo diferente com você. E você está se preocupando com aquilo que aconteceu do lado A, do lado B, do lado C. Presta atenção. Deus, ele tem algo diferente contigo. Você que é líder, você que está assistindo essa programação, você que tem um carinho pelo Senhor, você que é fiel, é sincero com Deus, Deus, ele tem algo contigo diferente. Você veja que
presta atenção. Versículo 8, vamos de novo lá. Boca a boca falo com ele, e de vista, ou seja, Deus falava boca a boca, de vista, tinha uma conversa, um diálogo, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Deus não está querendo dizer, porque não tivesse temor de falar de mim, Deus está falando, porque não tivesse temor de falar contra o meu servo Moisés. Por isso que eu falo, irmãos, não se levanta contra aquele que é de Deus, não se levanta contra aquele que faz a obra, não se levanta contra aquele que serve ao Senhor, ainda que ele esteja errado, como Saul, eu já falei isso em outras programações, ele é servo, ore pela vida dele, clama pela vida dele, para que Deus possa mudar o pensamento, possa mudar ele de atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, Deus está falando, de boca a boca eu falo com Moisés. Você já parou para pensar nisso? Deus falar de boca a boca com o ser humano. Ele via a semelhança do Senhor. Moisés, ele era um camarada que ele era diferenciado, ele era diferente. Moisés, ele era diferente. E sem contar que ele era o homem mais manso da terra. Você já imaginou? Queria eu que o pastor Robson fosse assim. Ô glória! O pastor Robson é varão de guerra, agitado, né? Eu também sou um pouco agitado às vezes. Eu tenho um pouco de mansidão, mas também sou um pouco agitado. Mas você já imaginou se todos os pastores, ou todos os obreiros pelo menos, ou todos os diáconos pelo menos da casa do Senhor, ou missionária, fosse muito manso como Moisés era? Rapaz, nós teríamos grandes coisas no nosso meio, porque muitas das vezes é necessário ter uma mansidão. Você veja que Deus, no versículo 9 diz assim, assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. Você veja que não foi Moisés que se irou com Arão e com Miriam. Quem se irou com Arão e com Miriam foi o próprio Deus. Muitas vezes, a pessoa se levanta contra o ungido do Senhor, ou contra a ungida do Senhor, se é que tem essa palavra ungida, com a mulher de Deus, e o que acontece? A pessoa até perdoa, a pessoa até releva, só que a ira do Senhor se levanta muitas vezes com a vida daquela pessoa. Você veja que a ira de Deus se levanta contra Miriam e Arão, porque Deus, ele não gosta disso, Deus, ele não aceita. Deus não aceita que as pessoas se levantem contra a vida do servo dele. A própria ira do Senhor se acende contra aqueles que se levantam contra a vida do servo. Então você veja que a ira do Senhor se levanta, se acendeu contra Miriam e contra Arão, porque eles buscaram isso na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Se você estiver nessa situação, de alguém está se levantando contra você, não entra nesse manto não. A atitude errada que eles tomarem contra a tua vida terá consequências. E se você estiver se levantando contra alguém que é de Deus, preste atenção, cuidado. Cuidado, porque você está correndo risco da ira do Senhor se levantar contra você. Então, você veja aqui, no versículo 10, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Irmãos, é até bom a gente estar falando sobre isso aqui, sobre essa programação aqui, porque tem muitas pessoas que estão dentro da casa do Senhor, que estão dentro da presença de Deus, sabia que estão leprosas? Tem muitas pessoas que servem a Deus, que têm a palavra de Deus como bússola, são até homens e mulheres de Deus, mas que estão leprosos, porque fala contra o nome de Deus, se levanta contra o nome de Deus, e acha que pode tomar o lugar daquele homem e daquela mulher de Deus. Então você veja que Miriam, ela fica leprosa. Isso é muito sério. E existem muitas lepras espirituais, né? Pessoas que estão leprosas espirituais. A ira de Deus já se acendeu contra ela. A situação está apertada, está difícil, porque ela está se levantando contra a obra, está se levantando,
está se levantando e ela não toma jeito. Chega uma hora, sabe o que vai acontecer? A lepra vai começar a aparecer, vai sair de dentro e vai para fora. Vai começar a aparecer. E por isso que muitos estão doentes. Porque tem se levantado contra homens de Deus, contra mulheres de Deus, e a vida fica leprosa. É uma lepra espiritual. Estão doentes, estão padecendo. O Senhor já apareceu para eles, mas ainda assim não quer se converter e não quer se arrepender daquele mal que se levantou contra aquele que eles estão se levantando. Então você veja que essa lepra, Deus ele coloca essa lepra em Miriam por causa que ela intenta o mal contra Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 11: pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, sabe como é que são as coisas? Há pouco tempo agora, eles estão se levantando contra Moisés, Arão e Miriam. Aí quando Miriam fica leprosa, porque Arão, mesmo sendo sacerdote estabelecido por Deus, ele conhecia o Deus que ele estava servindo, quem era o Deus de Israel. O que acontece? Arão, ele vê que se a lepra pegou em Miriam, para ele faltava pouco. O que ele faz? Ele vai em Moisés. Ele vai em Moisés. E aí olha só que ele fala: ah, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado, que fizemos loucamente, e com que havemos pecado. Está vendo? Ele chega até Moisés porque ele sabia que Moisés podia ser aquele do qual poderia orar por eles e resolver o problema. Mas aí você vai começar a observar que a atitude errada que Arão e Miriam tomam tem umas consequências. E Deus fala com Moisés seriamente. Porque Deus ele não leva ninguém, ele não leva ele não leva ninguém, como é que diz aquela palavra, pastor? Leva um inocente por culpado, não é isso? Não leva um inocente por culpado. Mas aquele que conhece é outra coisa. E Arão tinha um conhecimento. Arão já tinha visto o mar vermelho se abrir. Arão tinha visto o milagre lá no Egito, quando as 10 pragas elas vêm sobre a terra. Arão já tinha visto o poder de Deus. Arão sabia do poder de Deus. Então ele não era inocente. E Miriam a mesma coisa. Tanto é que eu falei aqui que Miriam andava na frente com as irmãs lá tocando tamborim. Miriam não era qualquer pessoa. Miriam era uma líder. Ela liderava diante daquelas mulheres. Ela tinha uma liderança estabelecida ali diante daquelas mulheres. Então, pior ainda é quando um líder fala mal de outro líder, se levanta contra outro líder. E Arão e Moisés era a liderança. Arão era o braço direito. Eu poderia dizer que Miriam aqui nesse momento era o braço direito também. Então eles eram pessoas que estavam totalmente envolvidas diretamente na obra que Deus tinha na vida de Moisés. E aí, continua. Olha só. Ora, versículo 12: não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe tem a metade de sua carne já consumida. Você está vendo que Arão ele está preocupado. Ele está preocupado, sabe por quê? Porque a lepra podia acabar de Miriam e sobre ele. Né? Então ele está preocupado. Aí ele vai em quem? Ele vai em quem resolve o problema. Ele vai naquele homem de Deus, naquele que é o líder, aquele que é o responsável pela obra. E aí ele continua. E disse o Senhor a Moisés. Presta bem atenção. Isso aqui quando eu li, irmãos, quando eu li isso aqui, sabe, é algo forte que Deus fala com Moisés. Presta atenção que Deus fala com Moisés. Versículo 13. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Então Moisés, Arão ele fala para ele, por isso que a Bíblia fala lá em cima, que Moisés era um homem muito manso. Porque talvez se fosse eu, ou talvez até o pastor Robson, ou algum pastor, talvez não oraria, mesmo sendo irmão, para poder passar por aquele processo, até que Deus venha se curar. Não é verdade? Nós poderíamos fazer isso. Moisés poderia ter feito isso. Só que Moisés ele era tão manso. Eu acho que Moisés era um camarada que quando tu chegasse perto dele, tu sentia uma paz, sentia uma tranquilidade. Acho que ele te passava uma tranquilidade. Porque o camarada ele era o homem mais manso da terra. Imagina tu chegar perto de um homem desse. Deveria ser algo tremendo. Então Moisés, ele vai e ora a Deus. Ele não ora, ele roga. Ó Senhor, ó Deus. Ele faz um clamor a Deus, ele roga a Deus que cura a irmã dele. Mas aí, eu acredito que aqui tem um pouco de sentimento de irmão também, né?
além de ele ser um homem de bem, de paz, que sempre entrava, a gente já lemos aqui nas programações, quando Moisés, a gente lembra semana passada, que Deus estava placando contra aquele povo todinho que tinha pecado contra ele, tinha falado mal junto com Datã, Abiram e Corá. Quando a praga está pegando o povo todo, ele chega para Arão e pede para Arão ir correndo com incenso para poder passar no povo lá, né? E o povo, para Deus poder aplacar aquela praga contra o povo. Então você veja que Moisés ele estava sempre cuidando de todo mundo e de todos. Eu falei na programação passada que Moisés, a vida dele deveria ser uma luta, porque por mais que ele tinha um coração de cuidar do povo, por mais que ele tinha um coração de cuidar das pessoas que estavam em volta dele, as pessoas estavam sempre se levantando contra ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que tem momento que, mesmo que nós sejamos o homem mais manso da terra, mesmo que nós oremos por alguém, mesmo que nós cuidemos de alguém, chega um momento que Deus ele vai as atitudes erradas daquelas pessoas, vai ter a consequência, vai ter as consequências dela. Então você veja aqui, preste bem atenção, versículo 14: E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Em outras palavras, e disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Em outras palavras, está querendo dizer, olha só, Moisés, nessa lei aí que eu te dei, ou na prática que vocês têm aí entre vocês, se um pai cuspir no rosto de alguém, ou se alguém cuspir no rosto de alguém, não vai ficar 7 dias? 7 dias não vai ser envergonhado, Moisés? Aí Deus fala assim para Moisés: esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Você veja que Deus estava ensinando para Miriam que com o servo dele não se mexe, com aqueles que são dele não mexe. E você já imaginou isso? Miriam ficar 7 dias fora do arraial e todo mundo sabendo que ela estava fora do arraial por causa de uma lepra? A Bíblia não fala, mas talvez também porque se levantou contra o homem de Deus. Você já imaginou isso? Ficar 7 dias fora do arraial, fora da obra, fora daquilo que Deus constituiu para ela, 7 dias, por causa da lepra? Sabe que tem pessoas que hoje ainda sofrem isso? Já viu aquela pessoa que ela está fazendo a obra, mas do nada ela fica doente dentro da igreja? Às vezes é uma coisa dessa que acontece, sabia? Deus pega aquela pessoa e afasta ela da obra. Deus fala: não, peraí, vou tirar ela aqui, vai ficar 7 dias aqui fora, vai ficar aqui 1 mês fora da obra. Isso acontece até mesmo com líder, com pastores, presidentes, com muitos líderes. Às vezes não está fazendo conforme Deus ele quer, Deus ele pega ele, tira um tempo para poder que a obra possa continuar da maneira que ele quer. Então você veja que Deus ele fala sério com Moisés. Tem coisas que não vai adiantar a gente orar, tem coisas que não vai adiantar a gente clamar, tem coisas que não vai adiantar a gente falar com Deus pela vida de algumas pessoas, que elas vão cair na mão de Deus. E nós já lemos isso, que se você cair na mão de Satanás, tem quem tire, Deus vai lá e tira. Mas aquele que cai na mão de Deus não tem como tirar. Não tem como tirar da mão de Deus. Então Miriam, ela caiu na mão de Deus, porque se levantou contra o homem mais manso da terra. Aí eu te falo, o que esse homem fez? Nada. Muitas das vezes as pessoas vão se levantar contra a tua vida sem você ter feito nada. Pessoas vão se levantar contra o teu ministério, contra a obra que Deus tem na tua vida, sem você ter feito nada. Essa é a realidade dos fatos da vida. Queira ou não queira, as pessoas irão falar. Você fazendo, elas vão falar. Se você não fizer, do mesmo jeito elas vão falar. Então qual é o conselho que eu te dou como homem de Deus? Qual o conselho que eu te dou? Permaneça como Moisés. Moisés ele era o quê? Ele era manso. Irmãos, em nome de Jesus, Moisés passou todo tipo de traição que a gente possa imaginar. Moisés foi traído pelo povo, o povo que ele cuidou, o povo que ele saiu lá do Egito, tirou do Egito, levou pelo Mar Vermelho, atravessou o Mar Vermelho.
o povo que ele cuidou, o povo que quando estava com sede, Deus usou ele para dar água, o povo que quando ele estava com fome, Deus usou para dar as cordonizas da comida, o povo que quando reclamava, Deus usava ele para ir lá e acontecer. E o povo, esse mesmo povo, que quando eles se levantam contra a obra, Moisés ele entra no meio e fala: se o Senhor tocar nesse povo, risca o meu nome no livro da vida. Em outras palavras, se o Senhor tocar no povo, se o Senhor tocar nessas pessoas, se o Senhor tocar naqueles que o Senhor me deu, o Senhor risca. Eu não quero então viver contigo, eu não quero ir para o reino do céu contigo. Isso é muito caráter. Moisés tinha muito caráter. Era ser muito manso, era se cuidar muito do povo. É essa atitude que o pastor tem que ter, que o homem de Deus tem que ter. É essa visão que o homem de Deus na liderança tem que ter. É essa visão. Você imagina como que o coração de Moisés ficou quando ele soube que a sua irmã e o seu irmão se levantaram contra ele? Porque olha só, Moisés não tinha o braço, o povo não tinha o braço do povo. O povo vivia pecando, vivia errando, vivia murmurando, vivia se levantando contra ele. Nós vimos lá no bezerro de ouro. Nós vimos lá no bezerro de ouro somente não. Vimos também lá em Corá, Abirão e Datã. Nós vimos isso. Fizeram bezerro de ouro, se levantaram contra Moisés, falando que podia estar no lugar dele. Só que agora, quem está se levantando contra Moisés é o seu irmão. E a sua irmã, pessoas da qual ele tinha 100% de confiança. Você já imaginou como ficou o coração de Moisés diante dessa situação? Você já imaginou? E ainda assim, Moisés tendo que orar para que Deus não aplacasse o mal contra eles. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer nessa manhã? Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer nessa hora? Que Miriam e Moisés, Miriam e Arão, eles tomam essa atitude errada, nem pensando na consequência. Você já imaginou se Moisés não ora por ela? Deus ia deixar até não, de repente ela morrer de lepra. Deus está tão irado que ele fala para Moisés: se um pai cuspir na tua cara, Moisés, ou seja, se um homem chegar até você e cuspir na tua cara, ele não vai ficar fora do arraial 7 dias, Moisés? Ou então ele não vai ser morto, Moisés? Foi o que Miriam e Arão fizeram com Deus. Quando eles começaram a falar mal de Moisés, eles estavam cuspindo na face de Deus. Na minha conjectura, Deus está querendo dizer isso. E quantos não têm falado mal do ministério, da obra, têm tomado atitudes erradas contra a tua vida, e está cuspindo na face de Deus e não tem nem percebido, e está leproso, está com lepra, está doente, está passando por situações difíceis, apertadas, porque está cuspindo na face de Deus. Está aqui, ó. Vamos ler lá de novo para a gente poder entender. Olha aí, versículo 14 do livro de Números 12, capítulo 12, versículo 14. É disse o Senhor a Moisés, é Deus falando com Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Você está vendo? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Está vendo? Aí, como nós já estamos caminhando para o final, louvado seja o nome do Senhor. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram Miriam. Está vendo? E sabe o que acontece? Muitas das vezes, sabe o que acontece? Essas atitudes que estão tomando errada, ela não somente afeta a vida sua, como nós lemos aqui, como nós falamos sobre Acã, lembra? Quando nós falamos sobre Acã, quem tem me acompanhado vai saber disso, que não só Acã, ele
por causa da atitude errada dele, não só ele veio à morte, mas a sua mulher, os seus filhos, toda a sua família. O que a mulher dele tinha a ver? Eles não tinham nada a ver pelo erro de Acã. Mas foi morto tanto a mulher dele como os seus filhos. Aí agora aqui, o povo ele não parte por causa dessa atitude errada de Miriam e de Arão. O povo fica retido, fica parado. E talvez a tua família, os seus filhos, eles estão passando por situações difíceis. Então, talvez a tua vida está parada, porque aqui ó, assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Talvez a tua vida está parada, nada acontece, porque por causa disso aqui, ó, atitudes erradas, as consequências. Você vê que o povo ficou parado, estacionado 7 dias. Talvez a tua vida está parada, estacionada há 1 semana, 1 mês, 1 ano, 2 anos, por causa disso que está sempre falando, sempre se levantando, sempre falando. E aí nada acontece diferente, nada de novo acontece. Então o que eu quero te dizer? Faça diferente. Seja diferente, mude a trajetória da tua vida, mude o teu caminhar, faça algo diferenciado na tua vida. E aí no versículo 16 diz assim: porém depois o povo partiu de Aroés e assentaram o arraial do deserto de Parã. Então você veja que Miriam, ela se levanta contra o próprio irmão. Você poderia dizer assim: mas era irmão dela, ela pode falar o que ela quiser. Mas o pastor, a pastora, a missionária, o missionário, o diaconisa, o diácono, o evangelista, a evangelista, o obreiro, a obreira, eles não são teu irmão em Cristo? Aí você vai dizer: mas era irmão, Deus poderia ter relevado, que irmão é esse mesmo. Não. A questão ali não foi questão de ser irmão. A questão ali foi a intenção do coração de Miriam, quando ela falou mal de Moisés. Aí eu te falo, qual é a intenção do seu coração? Qual é a sua intenção diante dessa obra que você está participando, da obra que você está vivendo? Qual é a sua intenção lá no seu trabalho? Qual é a intenção, louvado seja o nome do Senhor, na sua família? Qual é a intenção? Porque a intenção do coração de Miriam fez com que o povo ficasse parado 7 dias. Qual é a intenção do teu coração? Louvado seja o nome do Senhor. Todos aqueles que têm atitudes erradas contra o homem de Deus, contra a mulher de Deus, ele vai ter as consequências. Não faça da tua vida como fez Miriam. Não fique leproso, não fique leprosa. Você que talvez fizeram alguma coisa contra você, deixa que Moisés se levantaram contra a vida dele. Ficaram leprosos. Ficou leprosa a sua irmã. Quando Corá, Abirão e Datã se levantaram contra Moisés, o próprio Deus abriu a rocha, tragou todos eles, e uma grande parte daquele povo morreram com a praga. Deixa se levantar, seja como Moisés, seja manso, seja uma pessoa de paz, seja tranquilo. E se for preciso você entrar na frente e falar: Deus, não faça isso, eu oro por essa pessoa, guarda a vida dela, Senhor, tenha misericórdia dela, não tem problema, faça como o Senhor Jesus fez. Se pedires para andar 1 milha, ande 2 com ele. Se tomar a tua capa, dá a túnica para ele. E se baterem numa face, dê a outra. Seja como Jesus. Seja sábio, seja inteligente. Porque Deus, ele vai glorificar o nome dele na tua vida. Ele vai manifestar a glória dele na sua vida. Tá bom? É essa mensagem que eu quero deixar para vocês, meus amados irmãos. Essa programação nós sabemos que acontece toda quarta-feira, de 10 às 11, né? E que Deus possa estar abençoando a tua vida. Eu aqui vou estar passando as programações da nossa igreja. Nós sabemos que a semana começa domingo, né? Só que como hoje é quarta, eu vou estar dando a programação de quinta em diante, né? Ou de quarta em diante. Hoje de manhã nós tivemos a nossa consagração quarta-feira na rua Correio Brasiliense, aqui na Estrada do Magaça. Você entra aqui na Rua Marina, primeira rua esquerda, Vale Verde, você já está ali perto da nossa igreja.
Hoje nós tivemos o culto, consagração 9 horas da manhã. Hoje à noite nós vamos ter o culto de libertação às 19h30, na rua Joaquim Lobo, número 21. Essa rua ela é muito fácil, ela é uma rua paralela a Irapuã. Você entrou na Agulha Negra ali na Irapuã, você virou a segunda esquerda, você já está na nossa rua, já está chegando perto da nossa igreja. Então nós vamos ter o culto de libertação quinta-feira, às 19h30, culto de libertação aqui no Magaça de novo, na nossa amada igreja aqui, né, na rua Correio Brasiliense 41. Louvado seja o nome do Senhor. Sábado agora nós teremos o nosso batismo às 9 horas da manhã, ou melhor, domingo, não vamos ter escola dominical, melhor dizendo, teremos o nosso batismo às 9 horas da manhã, deve começar o nosso batismo lá na Mazomba, quem quiser, né, louvado seja o nome do Senhor. Por isso não teremos a escola dominical, e à noite nós sabemos, teremos o nosso culto de louvor e adoração aqui no Magaça, na rua Correio Brasiliense 41, né, às 19 horas, tá? Chegue mais cedo, chega meia hora antes, para você poder já se acomodar, né, nas nossas cadeiras, né? Vai estar lá conosco lá, pastora Kátia, né, para a glória de Deus, juntamente com o diácono Benício, glória a Deus, e as demais diaconisas, a diaconisa Ana, a diaconisa Paula, né, e a diaconisa Lloyd. Louvado seja o nome do Senhor, e os nossos irmãos, amados irmãos, nossos membros. E às 19 horas também lá em Campo Grande, na rua Joaquim Lobo, 21, né? Vai ter lá também, juntamente com a pastora Luísa, vai estar lá a pastora Luísa, juntamente, provavelmente estará a bispa ou o bispo Aiporé, né? Bispo Aiporé ou a bispa Sônia, deve estar lá, ou vai estar aqui. Geralmente eles revezam, um lá, um fica embaixo, o outro fica aqui em cima. Para a glória de Deus. Inclusive queria mandar um abraço para nossa amada bispa Sônia, para o nosso amado bispo Aiporé, né, que são nossos líderes, né, para a glória de Deus. Vou estar fazendo uma oração para nós já estarmos indo caminhando para o término dessa nossa programação, para que Deus possa estar abençoando a tua vida. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Pai querido e Pai amado, muito obrigado a Deus por essa mensagem, por essa palavra, meu Pai. Como nós aprendemos nessa manhã, Senhor, sabendo que nós não devemos se levantar contra aquele que o Senhor ungiu, aquele que o Senhor consagrou. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar a vida daqueles que estiveram conosco até agora, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa o seu lar, Senhor. Meu Deus, coloca a tua mão sobre essa família, sobre essa casa, Pai. Glorifica o teu nome, meu Pai, faz com que o teu nome possa ser glorificado. Meu Deus, eu oro por essa programação, Senhor. Que o Senhor possa alcançar, ó Pai, mais e mais vidas, meu Pai, através dos vídeos, através, meu Pai, da divulgação, meu Pai, dessa obra. Senhor, glorifica o teu nome e exalta o teu nome. É o que eu te peço nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Estenda a mão para receber para a glória de Deus. Eu gostaria de estar empreitando. Antes de estar empreitando a bênção apostólica, me deu vontade de cantar aqui um hino. Eu vou cantar. Não sou muito de cantar não, meu negócio é mais ensinar, mas eu vou cantar um hino aqui com vocês. Vamos cantar o primeiro da harpa, só para a gente poder estar terminando bonito essa nossa manhã. Vamos cantar o primeiro hino da harpa, olha só, voltando à origem. Poderia cantar aqui, não há Deus maior, não poderia cantar aqui diversos louvores de adoração, né? Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Poderia estar cantando também esse, mas vamos estar cantando aqui esse hino da harpa, para a gente terminar bonito. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar, Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador.
Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os seus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Aleluias! Chuvas de graças, chuvas pedimos ao Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus possa abençoar a sua vida. Estou muito feliz hoje, estou muito alegre por você ter assistido até agora conosco essa programação, para a glória de Deus, a nossa amada Rádio Fala Brasil, Exército de Oração. Entra lá no YouTube, entra no Facebook, dá um like lá teu, como diz a minha filha Jamília, a filha Esther. Dá um like para a glória de Deus e que Deus possa abençoar a tua vida. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vinda do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Graças a Deus, super programação aí com o nosso amigo pastor Paulo Marcelino, pastor lá da igreja Templo de Adorar. Forte abraço aí, pastor Etoré, bispa Sônia. Deus abençoe vocês. Até a próxima programação. Hoje à tarde, transmitindo lá do Estúdio 2, lá do Gouveia, lá em Paciência. Forte abraço para você. Paz.